estamos de volta, mais um episódio do Tempo Virou e vocês já sabem que essa temporada a gente conta com o apoio da Iberostar, rede hoteleira que propõe um turismo mais responsável. Além de refletir sobre o cuidado com o meio ambiente dentro dos próprios hotéis, a rede também conta com um programa de consciência ambiental, como a restauração de corais e mangues no México e na República Dominicana. Além de bolsas de estudo para pesquisas ecológicas e conservação do ambiente marinho. A gente está falando de práticas que beneficiam não só uma empresa, como também toda a sociedade. Precisamos de boas histórias, de toda e qualquer narrativa sobre o clima. Das complexas dos cientistas, das sérias do jornalismo, das bem-humoradas dos quadrinistas, das contundentes dos parlamentares, das inspiradoras das poetas, das cativantes das crianças, das descomplicadas das influencers e das triviais das mesas de bar. Essa fala não é minha. É da minha convidada de hoje, Giovana Madalosso, minha xará. Giovana é, além de escritora e colunista da Folha de São Paulo, também é cofundadora do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, colaboradora da plataforma de mudanças climáticas Fervura no Clima e mãe da Eva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a minha xará, porque eu já sou a sua admiradora online há tanto tempo, então hoje é a chance da gente estar juntinho. Nossa, eu falo que eu amo esse papo aqui, porque eu encontro todo mundo que eu quero encontrar na vida, fazer um crochê junto, a gente se encontra aqui nessa mesa e a gente fica batendo papo. Mas eu quero começar te perguntando que você tem 4 livros publicados, não é isso? E um movimento maravilhoso que é Um Grande Dia para as Escritoras. Então, para começar, eu queria que você falasse sobre a sua obra e esse seu trabalho com mulheres. Vou começar, então, pelo trabalho com mulheres, né? Na verdade, primeiro veio a obra e eu acho que tudo na vida é muito conectado. Porque eu quero ser escritora desde que eu tenho uns 7, 8 anos. E desde então eu já falava sobre isso, mas não era uma coisa muito encorajada na comunidade onde eu nasci, porque eu nasci no sul do Brasil, numa comunidade bem conservadora. Então, puxa, artista, vamos ver alguma coisa, né, mais segura. Quer ser médica ou advogada? E eu vim, enfim, acabei fazendo jornalismo, fui fazer outras coisas, e eu só fui realmente me tornar escritora e realizar esse sonho, não diria nem que sonho, né? Me completar, porque a sensação que eu tive quando eu publiquei meu primeiro livro aos 36 anos foi que eu passei a existir por completo ali, né? E eu acho que esse período enorme, que é muito difícil às vezes para uma escritora, né, para uma mulher falar eu sou escritora, me marcou muito, porque como eu sempre falo, para você se colocar como escritora, você tem que achar que aquilo que você tem para dizer é uma coisa relevante. Sim. E às vezes a gente não é educado dessa maneira. Então eu comecei a publicar, lancei um livro chamado A Teta Racional, depois a gente pode falar mais detalhadamente sobre os livros, mas foi um livro muito bem recebido pelas mulheres, era um livro que tinha uma coisa da desconstrução da maternidade. E aí, em geral, os meus livros começaram a ir bem e tal, mas eu tinha esse incômodo, né, dentro de mim, porque eu pensava, nossa, tanto tempo para conseguir me assumir como escritora, como esse caminho é difícil. E aí eu acho que desse lugar foi que nasceu a ideia desse movimento. Então, esse movimento aconteceu totalmente por acaso, como eu acho que acontecem talvez as melhores coisas da vida. É sempre assim, o que tem que ser, né, vem do nada. Vem do nada. E flui. E flui muito, porque tá tudo ali conjugado para isso. Eu estava procurando uma referência para fazer uma foto de família no Paraná, eu queria colocar toda a minha família na frente de um casarão histórico dos colonos, enfim, fazer um registro. E um amigo meu me mostrou uma foto que foi tirada no Harlem, em 1958, dos jazzistas no Harlem. Um fotógrafo da Esquire marcou um dia, foi todo mundo uma quarta-feira lá no Harlem, e aí apareceram assim os grandes jazzistas da época, Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, e essa foto, meio por acaso, virou uma foto emblemática da era do jazz. E quando eu olhei para essa foto super bonita, né, eu não vi mais família. Eu falei, nossa, é escritora, a gente tem que fazer isso com as escritoras do Brasil. Porque estava acontecendo, e você deve ter sentido, você lançou seu livro também dentro dessa atuada, que estava tendo essa explosão, né, da escrita feita por mulheres. A gente veio de uma época que tinha muito pouca mulher nos catálogos. A gente tinha mais ou menos, se eu não me engano, eram 71% de homens, segundo uma pesquisa, até 2005. E aí estava essa explosão maravilhosa e a gente resolveu fazer uma foto. Vamos fazer uma foto para registrar isso, né? Eu e outras escritoras. Esse movimento que começou em São Paulo, num dia que... a foto foi feita na escadaria... do Pacaembu. Que é em homenagem a Pagu, né? Exatamente. Escritora, inclusive que é homenageada da Flip de amanhã. Isso. Na verdade, olha como a vida é curiosa. Marcamos para fazer a foto na Pagu, só que aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu
era tipo véspera de festa pra mim. Falei, ai, não vai aparecer ninguém nessa foto, Sim. não vai dar certo, vamos Aquele cancelar. frio na barriga que você fala, pra que eu fui inventar isso, né? Exato. E aí, de repente, não foi tanta gente que não cabia na escadaria Pagu. Foram 450 mulheres. Então, a gente migrou para dentro do estádio, que também foi uma coisa legal, porque esse estádio, né, foi privatizado agora e transformado. Então, também ficou um registro arquitetônico, né, da cidade. E o que foi muito legal é que as pessoas falam, e vocês levaram o movimento para outras cidades? A gente não fez nada, o movimento andou sozinho. Porque quando as outras escritoras de outras cidades viram a foto e o convite, elas já, nossa, vamos fazer aqui também. Então, de maneira espontânea, foram 52 cidades no Brasil e no mundo e 2.300 mulheres fotografadas. Nossa, que incrível. E é tão bom quando a gente consegue movimentar pessoas, né? Porque a gente fica tão na internet, na coluna e no Instagram e tal. Eu tive um pouco dessa sensação quando eu fiz o projeto de troca de roupa, o Gaveta, que você cria algo que você vê as pessoas se engajando e rodando e muita mulher junta, né? A potência, o Gaveta também, por ser um projeto de troca de roupa, eu acho que acaba pegando 90% majoritariamente mulheres. Você vê aquele tanto de mulher potente junta, você fala assim, é possível movimentar tudo isso e agora eu não posso mais parar. E como é diferente a gente, enquanto mulher, ler uma outra mulher. Os seus livros é muito de um feminino, né? Inclusive o Teta Racional teve uma história com a capa, com o nome Teta, não teve isso? Teve, esse livro ele ficou pronto e aí eu comecei a bater nas editoras e ninguém queria publicar. Primeiro eu achei super curioso a história sobre maternidade, porque isso foi um pouquinho antes da última onda feminista, né, da quarta onda feminista, e as editoras falavam, puxa, mas será que alguém vai se interessar por esse tema? Hoje a gente vê, né? E eu falava, olha, metade da humanidade pelo menos e a outra também, né? Somos todos filhos de alguém. E aí o título também foi uma coisa que travava, né? Chegaram a sugerir para mim, Teta é chulo, vamos trocar para Seios Racionais, que é aquele objeto do desejo do masculino, que não era disso que eu queria falar, né? Então, eu demorei, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, até que alguém aceitou a minha teta como era. Sim. E aí, eu lembro de quando eu te conheci. Eu não sei se você lembra disso. Gente, eu e a Gi, a gente se conheceu num aniversário de uma filha de uma amiga. Você lembra disso? E foi logo depois do Réveillon, e eu lembro que o Réveillon é o único momento do ano que eu consigo me desconectar e que eu gosto de entrar dentro de um livro. E por coincidência, o livro desse ano do meu Réveillon, 2019, 2020, foi Tudo Pode Ser Roubado. Livro de Giovanna Madalosso. E eu tava lá na praia com esse livro pra cima e pra baixo e falando, gente, esse livro é maravilhoso, a maneira como ela escreve, porque eu adoro a sua maneira de escrita, tanto do Sweet Talk, o esse também, são capítulos curtos, objetivos e muito claro, e num feminino que conecta, que atravessa. E aí, eu relembrando disso e relembrando do livro também, dando spoiler, mas não deixem de ler porque é maravilhoso, esse livro... tem uma personagem mulher que ela rouba as coisas para vender num brechó e ela tem que roubar o primeiro exemplar do livro Guarani. Você ainda não estava falando sobre a questão climática como você fala hoje, mas ali já tinha elementos. Foi coincidência ou era algo que já estava borbulhando em você? Não, olha, a vida é bem curiosa, né? Eu tenho falado muito sobre isso, eu até cunhei um termo para isso que eu chamo do poder oracular de um romance. Porque eu tenho sentido escrevendo que às vezes eu me aproximo de temas sem saber muito bem porquê, e lá na frente é que eu vou juntar as peças e, nossa, eu já me interessava um pouco por meio ambiente, mas eu não tinha me tocado. Na época, se me perguntasse, eu nem ia saber. Eu ia achar que era só brechó, porque eu gostava de brechó. E depois, sei lá, 1 ou 2 anos depois, foi que eu descobri a crise do clima, e depois a gente vai falar disso. Vamos falar carinho, muito sobre isso. Esse é um dia que marca a vida da pessoa. E então, esse não foi um livro escrito com toda essa consciência, mas eu acho que lá, no fundo, já tinha o interesse... e um pouco de consciência, assim, ainda que não plena, né, de tudo que está acontecendo. Gi, e agora vou falar sobre clima. Porque não tem como a gente falar de outro assunto. Você é uma escritora que hoje, colunista, fala muito sobre esse assunto em lugares muito importantes, lugares de grande público, de grande massa, como o jornal Folha de São Paulo. Por outro lado, eu não tem outro assunto possível. Eu só falo de clima, eu não sei se você também só fala do calor, as pessoas na rua só puxam o assunto do calor, é o assunto do momento e não dá pra fugir, só que tem uma grande parte do público que ainda não falou, não quer falar sobre, ou o que é que você acha que acontece, assim, você enquanto essa pensadora, escritora,
que você acha que está acontecendo nessa grande mídia que ainda é colocado muito no lugar da inércia? Nossa, acho que tem muitas coisas aí. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de vir aqui falar desse assunto, porque eu quero também falar desse assunto o tempo inteiro. E é difícil, às vezes as pessoas não querem falar, né? Então, eu tenho várias teorias sobre isso, não tenho nenhuma certeza. Vamos investigando juntas, também vou querer te ouvir. E pergunto isso para os meus amigos que trabalham com clima também. Como? Por quê? Mas acho que vale voltar um pouquinho. Para mim foi muito marcante assim, o dia que eu descobri o que era a crise climática de fato, né, em toda a sua importância. Eu nunca vou esquecer, porque eu estava morando aqui em São Paulo e eu fui ler um texto do David Wells, na Piauí, um texto de umas 4, 5 páginas, e quando eu levantei da poltrona, eu pensei, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu acho que tem textos que são muito transformadores, né? Quando eu li O Segundo Sexo, por exemplo, foi como se eu colocasse um óculos, eu não consigo mais voltar a ver o mundo da maneira que eu via antes. E esse texto foi isso para mim. Tanto que na época eu estava, inclusive, vivendo o mesmo momento, né? Eu estou indo para a Flip amanhã, na época eu estava indo para a Flip também. Eu cheguei na Flip, eu olhava todo mundo falando de literatura naquelas mesas, eu falava, não, a gente não pode falar de literatura, a gente só vai falar de clima daqui para frente. E o que me surpreende é que depois disso passaram-se alguns anos já, eu acho que isso deve ter uns 5 anos, 6 anos, eu sei que eu sou memória é terrível, e a gente continua não falando tanto de clima. E o clima não está tanto na mídia. E aí, eu não tenho uma resposta muito pronta para isso, né? Eu acho que tem várias coisas, mas eu sinto um pouco de dificuldade aqui no Brasil com esse clima. Com esse assunto, porque eu acho que tem um horizonte que eu acho positivo e legal, que é assim, entender que a crise climática é uma possibilidade de refazer esse mundo, de transformar as coisas. E essa perspectiva me fascina, eu acho super apaixonante. Mas às vezes também a gente precisa encarar alguns fatos e alguns números que são muito indigestos. Então eu acho que é um conjunto de fatores. Tem outro que também, esse assunto rende, né? Não, nem fala. Eu quero muito saber o que você pensa sobre. A gente sabe da urgência da crise climática, mas a gente precisa ter paciência na comunicação. Só que assim, não dá mais para ter paciência. Não. A gente está numa fase de adaptação climática. É importante a gente falar sobre isso. E aí eu fico pensando, como é que a gente atravessa, como é que a gente faz com que esse tema seja transversal em todas as áreas e como é que a gente atravessa um grande público falando sobre crise climática, porque não dá para desviar. Não é nem futuro, né? O negócio está acontecendo e mesmo assim eu falava, nossa, agora vai, tá todo mundo com calor, agora vamos falar. Não, os assuntos eram outros. Aí era ventilador, era bom, enfim. Mas voltando, esse assunto ele surgiu pelos cientistas, né? E, na verdade, para quem aqui está ouvindo a gente, talvez não saiba, esse assunto apareceu nos Estados Unidos em 1980, quando um cientista foi no Congresso e falou, gente, é isso aqui, ó, não tem mais discussão, esse problema existe, vai ser grave o que vai acontecer. Então, se a gente pensar que desde 1980 a comunidade científica está batalhando para popularizar esse assunto, para tornar esse assunto pop, palatável, e olha aí quantos anos já se passaram. Eu acho que o que acontece é que esse assunto ainda está muito nesse lugar. Sim. Ele ainda está muito... é coisa de cientista, é coisa de quem entende, a linguagem às vezes é hermética, o approach é muito apocalíptico, afasta as pessoas. E eu acho, e aí tem um pouco daquela frase, né, que eu falei, que isso tem que ser um assunto pop, tem que ser um assunto gostoso. Você faz isso de um jeito muito legal, né? Falando sobre isso, tem momentos que a gente vai rir, que a gente vai chorar, tem que estar no cinema, tem que estar na música, tem que estar nos romances. Total. Eu tive até uma crise também, como na hora de criar e escrever. Eu até escrevi um texto sobre isso, que eu acho que eu não lembro, às vezes, o nome dos meus textos, mas tudo bem, eu lembro o conteúdo. Que eu falei, cara, eu vou escrever um romance agora, uma história sobre um outro assunto. E aí, o nome do texto tem a ver com isso, que é Precisamos Tocar a Corneta. Às vezes você pega a corneta, não dá tempo de compor uma música bonita. Você tem que só tocar a corneta com força. E eu falei, não, eu vou só escrever sobre isso, vou só falar sobre isso. E aí eu tive uma lição, não adianta. A gente precisa trazer isso para dentro. É como se fosse um fio de um tecido para dentro da arte, para dentro da poesia, para dentro do humor. Ou será assim ou não será, né? Porque eu acho que passa por aí. É uma crise, a crise climática é também uma crise de linguagem, né? Como você disse, desde os anos 80 já se falava e até hoje a gente está aqui dando cabeçada na parede. E tem também uma coisa que me incomoda muito, como as pessoas são atrapalhadas. E as pessoas que eu falo também estou falando de mídia, de todo mundo, de empresa, como são atrapalhadas em falar sobre isso, né? A gente teve recentemente aí tem o filme Não Olhe Pra Cima, que é um filme maravilhoso, mas tem também aí uma bancada de jornal recentemente que saiu numas cadeiras de praia, os dois jornalistas e com os óculos escuros. Ai, que calor!
calor. Ou se não tem uma propaganda de ar-condicionado que fala, ai, que calor. E aí tem também a blusa de mamilo da Kim Kardashian, sabe? É preciso falar sobre isso, gente. É isso, até onde é essa linha tênue, hein? Tá bom, a gente precisa falar com mais leveza, mas a gente também não dá pra avacalhar, porque tem um limite aí de valor, entendeu? O que você acha sobre isso? Eu tô tão desesperada que eu já tô assim... Podem falar, gente. No caso do sutiã da Kim, né? Pra quem não sabe, que ela fez essa abordagem muito louca, na minha opinião. Ela inventou um sutiã que tem um mamilo de plástico, porque você usa aquilo, então parece que o seu peito está sempre duro. Primeiro, como eu falei lá no meu texto, eu nem sabia que eu tinha que ficar com o mamilo duro o dia inteiro. Já é mais uma cobrança estética pra cima de mim, mas beleza. E a Kim vende isso, né? Na propaganda que ela fez, falando, olha, as geleiras vão derreter, vai esquentar, mas pelo menos o seu mamilo vai estar sempre duro, como se o mundo tivesse geladinho. Eu acho uma comunicação de péssimo gosto, acho tudo muito desencontrado, mas se fosse um sutiã biodegradável, eu nem ficaria tão incomodada em falar, deixa ela meio doidinha, voada, falar isso, mas aí eu fui olhar e o produto é feito de petróleo, é feito de nylon, né, de spandex. Porque aí a gente vê uma apropriação do assunto para vender mais, e aí é onde entra esse capitalismo predatório que a gente fala tanto. A gente vive, é importante dizer que a gente vive todo mundo no capitalismo, né? Estamos todos aqui, a gente ganha dinheiro dentro do capitalismo, a gente pode criticar ele, mas infelizmente a gente está engolido por esse sistema. Mas tem um momento que ele vira predatório, sabe? E aí é uma coisa que me desce tão quadrado que eu falo, não é possível. Ali eu acho que é um exemplo que fica muito claro isso, né? Compre uma coisa que você não precisa, que eu acho que a gente pode pensar, né, dessa maneira, sem olhar como essa coisa foi feita, que eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa muito se debruçar, e você fala disso de um jeito legal, né? Olhe tudo que você está consumindo, né? Porque a gente pode falar de clima no micro, né? Não é só a grande narrativa. E aí você acompanha, eu acompanho suas colunas e sei que você acompanha, assim como eu também, Greta Thunberg. E você tem uma filha, Eva, de 11 anos, que é aí, né? Uma geração Greta Thunberg dentro da sua própria casa. E compartilhamos nós duas desse sentimento da maternidade. Como que fica? Sua angústia, sua maternidade saúde mental. E clima. Exato. Vamos fazer um paralelo aqui entre maternidade e clima. É barra pesada. Esses dias eu estava pensando que eu tive alguns momentos muito difíceis, né? Minha filha está com 11, então eu lembro dos dias e das horas que eu tive que explicar alguns assuntos muito complexos, como o dia que eu expliquei o que era escravidão. Nesse dia que eu estava falando sobre escravidão, que me caiu a... Quer dizer, a gente sabe, né, o horror que a escravidão é e foi... E as marcas, né, que ainda seguem sendo perpetradas, mas assim, verbalizando o que foi a escravidão, eu fiquei tipo, meu Deus, eu olhava, falava aquilo, falava, a humanidade consegue ser horrenda, né? Você vê quando você está falando com uma criança, e a maneira como a criança recebe aquilo perplexa, né? A gente vai para a Ásia agora também, daí a gente estava vendo como é que vai ser, porque vai escalar em Dubai e tal, e aí ela viu as burcas e ela falou, mas o que é isso? E aí também na hora de explicar, né, aquela coisa toda preta, só olhinho de fora, eu também pensei, que brutalidade ter que contar para ela. Mas tudo isso, holocausto e tal, fui indo e quebrando as ondas desses assuntos. Mas clima é muito difícil para mim. Clima eu vim trazendo devagar. Esses dias ela veio com uma percepção bem contundente, não sei quem falou para ela, que não era uma questão da geração dela, era da próxima. E eu falei, nossa, eu vou ter que desmentir, eu tenho que falar a verdade. Ai, que é da sua geração. Da sua geração. E aí... O que eu fiz Gi, nesse esse assunto dia me deprime. É que bom, eu até quero saber das tuas, também vou terminar de falar, mas eu quero saber. E aí eu até escrevi uma coluna que vai sair ainda sobre isso, porque teve isso e uns dias depois, uns adolescentes da minha casa, meio nessa idade, que também estavam um papo, do que você tem medo, do que você tem medo? Meu maior medo é reprovar de ano, isso e aquilo. E aí uma dessas crianças falou, o meu é a extinção em massa. Isso para mim também foi muito pesado. E aí eu cheguei à conclusão que não tem um consolo, vou mentir, né? Vou falar, não vai ser bem assim, vamos dar um jeito e tal, mas o que eu senti que a gente pode fazer é falar nós estamos juntos, nós vamos fazer alguma coisa, né? Nossa senhora, isso é difícil demais, eu olho ali, a cada assunto que vem, ou onda de calor extremo, ou não sei o quê, e aí eu olho para minhas pequenininhas lá em casa e falo, meu Deus, o que vai ser da felicidade, né? Que mundo é esse que a gente está deixando, que vai acontecer e a gente não vê mudança nenhuma acontecer. E aí sabe o que me tira desse sentimento, fica anuviada, né? Você fica meio anuviada, assim. O que me tira disso é desligar de tudo e ficar com elas. Cara, eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu preciso focar no presente, eu preciso curtir essas meninas. Acaba me trazendo uma sensação de viver o presente intensamente, sabe?
E eu acho que é muito curativo também, porque a gente tá vivendo angústia climática, né? Isso já pesa pra gente, já pesa para esses que estão entrando numa idade que eles têm mais consciência. Mas voltando até o que você falou com relação ao encontro das mulheres, quando a gente se encontra, conversa, se conecta, abraça, se olha, tem uma energia muito boa e curativa que vem desse encontro. E aí, né? É daí que vão sair as coisas, Exato. Né? E é isso, é como, né, a gente fala muito sobre ecoansiedade, essa ansiedade climática. E eu vejo que uma das formas de sair desse sentimento, que todo mundo sente uma hora ou outra, assim como você descobre, é justamente isso, se desconecta e vai agir. E você não necessariamente precisa agir indo em manifestações ou assim, estando com quem pensa e passa os mesmos sentimentos que você, né? Unindo com essas mulheres e com essas outras mães. Tem um movimento lindo aí que chama Mães pelo Clima. Mas é isso, a gente tem que entender que também, por outro lado, é a geração delas, tentar entender isso, sabe? Sofria quando eu via minha filha indo de máscara, pequenininha para a escola. Eu falei, meu Deus do céu, ver a professora, tá aprendendo a falar, ver a professora de máscara. Mas eu falei, gente, Giovana, não sofre, é a geração delas, é o momento que elas estão vivendo, isso não pode impedir que a felicidade exista, que o amor exista, que a vontade de ver exista. Acho que é por aí. E sabe também uma coisa que me ajuda às vezes? Porque eu tenho uns dias que eu acordo assim muito enfurecida com os assuntos que me tocam, é feminismo, é a crise climática, e aí eu tenho a sensação que eu sou uma fortaleza, que eu vou botar uma capa nas costas e eu vou salvar o mundo. Eu vou falar com o Beltrano, eu vou falar com o Ciclano, eu vou ligar para não sei quem. Bate aquele desespero, às vezes eu tenho pensado, Giovana, você é só uma pessoinha, entendeu? Você não vai mudar, as coisas vão se ajeitar do jeito que elas tiverem, faz o seu trabalho de formiga e não se cobre tanto. Exato. Né? Eu Porque a acho gente, que é por aí. como mãe, a gente quer salvar o mundo, né? E claro. esse mundo é difícil de salvar. Muito. E aí você continua como colaboradora no Fervura do Clima? Como eu tô na Folha agora, eu não posso estar tanto com eles, mas vamos dizer que eu sou, sei lá, uma parceira. Então, assim, eu vou nos encontros, eu vou nas reuniões, eu acompanho o trabalho, a gente continua junto, mas eu não posso estar lá como colunista agora. E é um portal incrível. Quer explicar um pouquinho o que é o Fervura? Quero. Voltando àquele dia que eu tive uma pane, né? Quando eu fiquei sabendo do que era a crise, fui para Flip e fiquei indignada, porque no final das contas só falaram de literatura mesmo. E tá tudo certo, hoje eu entendo. Eu entrei numa coisa meio Greta, né? A Greta ficou acho que 1 mês ou 2 meses na cama e eu fiquei 1 ou 2 meses bem perturbada mesmo, assim. Meu companheiro até ficou preocupado, porque, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou ligar para um amigo meu, que é o Matthew Shirts. O Matthew, ele foi editor da National Geographic no Brasil, acho que durante uns 20 e poucos anos. Ele até que cunhou alguns termos do inglês para o português, quando na época nem tinha os nomes certos para falar de alguns termos da crise. E ele entende muito desse assunto. Então eu falei, eu vou almoçar com ele para fazer a grande pergunta para ele, que na ocasião era... A gente foi num restaurante vietnamita aqui perto até. Matthew, é verdade que é tão dramático quanto todos esses textos falam? É história, eu posso relaxar? Ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que sim, é tão complicado quanto está colocado. Mas a boa é que você pode vir trabalhar com a gente e aliviar um pouco essa tua angústia. E eu tenho muito isso, assim, porque toda vez que acontece alguma coisa muito forte na minha vida, e a pandemia foi um pouco assim... Quando estourou a pandemia, eu entrei num projeto artístico para obituar as vítimas do coronavírus. Eu, sei lá, obituei centenas de vítimas, toquei o núcleo indígena das vítimas. Porque o que é? É um jeito de eu pegar essa angústia, que não cabe em mim, e colocar no meu trabalho, que é escrever. Sim. Ali eu me alivio. E foi assim que eu entrei no Fervura. E o Matthew tinha, e tem o Fervura até hoje, essa proposta muito legal, que o Matthew é um cara muito bem-humorado, né? Então ele fala assim, a gente não vai, não adianta a gente chegar, a gente brincava com a Bíblia do clima na festinha, você chega na festinha, entra numa rodinha falando de clima, você espanta a roda. Exato. Não sobra ninguém. Ele falou, então não adianta fazer isso. Então o Fervura é um lugar onde a gente acabou reunindo vários artistas para falar de clima, por exemplo, com poesia, que eu duvidava que ia dar certo. Como artista, eu falava, mas vamos ganhar um briefing, escreva uma poesia sobre clima, não vai ficar bom, vai ficar panfletário, vai ficar forçado. Que nada, serão coisas lindíssimas. Estão lá nas páginas do Fervura para vocês verem. O Caco Galhardo está nessa plataforma, então tem as tirinhas que são legais, tem outros cartunistas. Enfim, é um jeito de subverter e, como a gente fala, levar essa conversa para o churrasco. Quer dizer, para o churrasco vegano de domingo.
Mas é isso. Era a última pergunta, que eu vou fechar essa discussão com isso. Quais dicas que você dá para as pessoas que falam, para que as pessoas possam falar mais no seu dia a dia, né? Enfim, seja na mesa do bar, na ceia de Natal, mas que as pessoas que já se atentaram a isso possa falar sobre esse tema de maneira que não fique, que não repele, que seja um assunto para ser discutido, porque é. Eu acho que assim, tocar a corneta do apocalipse às vezes vale a pena, mas às vezes não vale muito. Eu acho que tem uma coisa que eu sinto que para mim, pelo menos, vale bastante, que é assim, também a gente não vai virar a pessoa totalmente transformada, que faz tudo certo do dia para a noite, né? Eu, por exemplo, tomo banhos muito longos, né? Tem outra coisa aqui que eu acho que Porque o seu momento do banho é o seu momento. Eu sou muito nervosinha, preciso ir lá, água quente, relaxar. Não tomo banho pra ficar limpa, eu tomo banho pra relaxar. Então, apesar da gente ter essa clareza que é importante, que no Brasil, algumas pessoas não têm isso claro, mas é que essa turma toda aqui que tá com você sabe muito bem, né? Que eu costumo falar também é esclarecer para as pessoas assim, que a gente precisa parar com o petróleo e desmatamento como as grandes bandeiras, mas tem outras coisas que a gente pode fazer, várias, né? Não gosto também, eu acho que isso eu aprendi com o Matthew, eu acho muito bacana, que tem quase como se fosse uma ideia muito ardilosa, né? Às vezes de alguns governos e algumas corporações de trazer a culpa do clima para o cidadão. Quando quem vai fazer a grande diferença, né, é o governo, porque essa mudança de lei, são os novos acordos verdes, não ir lá explorar petróleo na Foz do Amazonas. Mas tem coisas que a gente pode fazer também. E eu acho que a gente tem que fazer aquilo que é mais confortável para a gente, aquilo que cabe mais no nosso dia a dia, passando pelos assuntos que nos atravessam. Tem pessoas que nunca vão deixar de comer carne e tudo bem, paciência, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que está tentando há 5, 6 anos. Eu paro, eu volto. Mas olha, Gi, agora a gente tem um quadro aqui que se chama Oráculo Puxa Conversa. É um quadro novo do podcast. Você gosta de oráculos, tarôs? Eu jogo tarô bem mal, mas só pra mim eu jogo. Então, sim, eu adoro. Só não sou boa demais nisso. aqui, tá? É só perguntas pra gente continuar aqui os nossos assuntos. Deixa eu fazer bonitinho aqui pra você tirar um. Seu local favorito de onde você mora? Que pergunta bacana. Eu tô até pensando assim, meio duplamente, porque agora eu tenho 2 casas, uma em Curitiba e uma em São Paulo. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer, não sei se é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Né? Então, eu sempre até fico pensando, tem períodos que eu estou lendo pouco, e daí eu falo, puxa, mas que pobreza, você está trabalhando tanto para ler tão pouco. Leia mais, tenha mais períodos de ócio. Então, eu acho que os meus lugares de leitura, tanto na minha casinha, aqui de São Paulo, que é um cantinho numa janela de vidro, com um monte de planta, onde a chuva faz barulho, onde até no meio dessa cidade super cinza aparecem umas aves grandes lá, e bem bonitas nesse meu jardim. É o meu local dessa casa. E em Curitiba, o mesmo local, a minha poltrona velha, minha companheira, onde eu li aquele texto que me traumatizou e tantos outros que me fizeram tão feliz. Ai, que lindo! Então, Gi, puxa mais uma, vai, que a resposta foi tão linda. Vou até fechar o olho para dar aquela magia. Opa! O que te deixa com raiva? Olha, tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, né? Eu sei que eu tenho que controlar essa raiva, porque eu acho que ninguém tem obrigação de nada. E é muito difícil, né? Às vezes a gente vem com todos esses pensamentos, achando que o mundo tem que ser de tal jeito, as pessoas têm que fazer tal coisa. Mas, assim, as coisas não funcionam muito bem desse jeito. O que me deixa com raiva é quando as pessoas se fecham para a transformação. De qualquer maneira, quando elas não querem de jeito nenhum nem ouvir, nem saber, nem se interessar, e quando elas se fecham numa concha e elas falam que as coisas não são possíveis, que aquilo não, nem adianta, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E eu acho que sempre tem por onde, e mesmo quando não tem por onde, como é bom ter um diálogo que a gente possa imaginar coisas, né? Sim. Eu acho que até tem esse pensamento que as pessoas falam muito, né, sobre a crise do clima, que às vezes o capitalismo é uma coisa tão brutal, né, que é mais fácil a gente imaginar o final do mundo do que o final do capitalismo. Então, as pessoas que se fecham para sonhar, para imaginar, né, mesmo que sejam ideias malucas que não vão dar certo, mas que travam isso, essas pessoas me deixam com muita raiva. Isso também me dá raiva. E aí eu lembro do Krenak falando em algum dos seus livros que ele quer ser aquelas pessoas, né, abrindo paraquedas coloridos. Eu quero sonhar até o último momento que é possível, porque senão por que viver, né? Por que estamos aqui se a gente achou que é isso aí 5 anos e acabou e... Enfim...
Não, e aí a vida, isso é o que dá cor pra vida, né? Pra mim é o que dá brilho. Esses dias eu voltei pra casa meio bêbada e às vezes eu tenho essas coisas, eu falei, vou colocar, eu tenho uma parede de cortiça e eu pensei nessa frase que eu falei, eu vou botar aqui porque esse aqui é o meu guia. Quero estar do lado das pessoas que querem transformar as coisas. É isso. É isso que me dá barato na vida. É isso. E que tira a gente da eco-ansiedade, que tira a gente da inércia, que faz a gente mover o mundo. E grandes evoluções são feitas por pessoas. Não vamos esquecer disso. Gi, agora o quadro Biblioteca Ecológica. Biblioteca O que você trouxe pra gente? Olha, tem um livro... Ele não é tão novo, mas ele volta muito para mim. Ele já me inspirou muito, que chama Comer Animais, que é do Seyfried Foer. E o Seyfried Foer, que também ficou tocado como a gente, ele conta o processo dele, né, até ele virar vegano, como funcionou. Mas assim, eu acho que ele discute a questão de comer animais de várias maneiras, mas ele traz assim, um viés muito literário, mostrando pra gente o quanto isso é cultural. Sim. O quanto a gente puxa isso e a gente pode ter tantas leituras, né, sobre essa questão. Então, é um livro profundo, né, um livro bonito, assim, é um livro que está sempre voltando. E tem outro livro que eu não posso deixar de falar, porque eu acho que ele apareceu menos do que deveria. É um lançamento bem recente, é o livro do Clima da Greta. Sim, é verdade. Para quem não conhece esse livro, eu acho que a Greta fez uma coisa fantástica. Eu sou fã dela, né? Primeiro ela poderia falar, vou escrever um livro aqui. E ela não fez isso, né? Porque ela entende tanto desse assunto, mas ela fez um livro em que ela convida cientistas, ambientalistas, líderes de comunidades indígenas, enfim, pessoas da comunicação que são super importantes. Ali eu acho que tem, não sei, agora sou péssima com número, mas cerca de 100 textos desses especialistas diferentes falando sobre vários aspectos da crise. Eu não sabia que era assim. Então ela fez uma curadoria de pessoas e colocou... Eu tô com o livro lá em casa, mas ainda não li. Então é isso. É legal, porque assim, é o melhor de cada assunto falando de cada assunto. E aí você traz esse painel enorme, tem essa polifonia dessas vozes, né? É fantástico, é um livro incrível. Que incrível. Palmas pra Greta, viu, gente? Que somos bem apaixonadas no trabalho dessa pequena mulher. Muito forte, que nos inspira, né? Sendo uma adolescente, lutando tanto pelo seu futuro. Gi, que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Eu também adorei, foi uma delícia. E é isso, gente. Mais uma vez, mais um episódio do Tempo Virou no Ar. Peço para vocês, quem curtiu, avaliar. Pra gente é muito importante isso. E até a próxima terça. Um beijo.